Olá pessoal, aqui é o professor Roberto, nessa sequência de vídeos explicativos, onde a gente começou a analisar o que é capitalismo, depois o que é socialismo e agora chegamos ao comunismo. Então, chegamos ao comunismo para podermos analisar essa sequência de vídeos explicativos sobre esses sistemas de governo. Então, espero que vocês gostem do vídeo, se acomodem, podem buscar uma água, um café, dar pausa quantas vezes vocês quiserem. E agora vamos para a análise dos tópicos do que seria uma sociedade comunista. Então, vocês têm que lembrar, primeiramente, que o comunismo é o estado derradeiro, o estado final do processo revolucionário de esquerda. Então, a Revolução Russa, como a gente viu, tinha o propósito de se chegar ao comunismo, mas parou no socialismo com a figura do Joseph Stalin. Então, Stalin ele vai ser um ditador dentro da sociedade socialista da Rússia, Não vai se chegar ao comunismo desejado por Lenin e por Trotsky em 1917, na Revolução Russa. Então, pessoal, dentro da sociedade que eles queriam, da sociedade comunista, não existiria o governo como vocês conhecem hoje. Não existiria legislativo, executivo, nem judiciário. O poder ficaria nas mãos do povo. O que seria isso? Seria basicamente uma sociedade unitária, igualitária, onde não vai existir Estado, O Estado, como vocês conhecem, o Estado de força maior, não existiria. Não existiria a figura nem de um ditador, nem de um presidente, nem de um premier, e muito menos de um primeiro-ministro. Seria uma sociedade autogovernada pelo seu próprio povo. Então, outra questão é posterior ao socialismo. Então, se você saiu do sistema capitalista, você derrubou, fez a revolução e conseguiu derrubar o capitalismo, você instaurou o socialismo para tomar as propriedades privadas e fazer um sistema unitário. Você confiscou, você matou os contra-revolucionários, você prendeu também os contra-revolucionários, todas as pessoas que eram contra a revolução, e posteriormente a isso, você entregou o poder ao povo. Quando você entrega o poder ao povo, seria o poder do proletariado, o poder dos trabalhadores assalariados. Ou seja, seria o comunismo. Então, isso não aconteceu, O Stalin não entrega o poder para o povo no processo da Revolução Russa. E aí, pessoal, outra questão também é o fim do conceito de propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada não significa dizer que o comunismo iria tomar a sua casa. Não. A sua casa e o seu território seriam bens comuns, seriam bens de subsistência comum, ou seja, toda propriedade pertenceria a todo mundo. Não em termos de casa, A casa é um bem inviolável até mesmo dentro do comunismo. E seria igualitária. Igualitária de que sentido? Não teríamos tanta diferença entre salários, podemos dizer assim, Não teríamos tanta diferença entre salários. Por exemplo, como já citei no vídeo anterior, não seria muito diferente um salário de um gari, por exemplo, ou de um médico. Mas você pega um professor, mas o cara estudou muito para ser médico e o outro não estudou quase nada para ser gari. Sim, mas a pessoa que preferiu ser médico dentro do comunismo, ele preferiu justamente pela questão de amor à profissão. Basicamente isso, Então, vai ser mais igualitário. Aí você pergunta, mas existiria dentro do comunismo? Perceba que é tudo subjetivo. A gente está analisando uma coisa que não aconteceu, que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. A sociedade comunista nunca existiu, Você pergunta, professor, mas existiria dentro do comunismo pessoas que passam fome, existiria miséria? Se o mundo todo, todo o globo, todos os países
ou a grande maioria dos países, mais de 80%, fosse comunismo, como é capitalista hoje, se fosse comunista, não viríamos, e isso eu posso dizer com uma certa propriedade, não viríamos pessoas passando fome. Por que não viríamos pessoas passando fome? Porque o mundo pode se autossustentar e pode sustentar todas as pessoas que o habitam. Você acha que uma pessoa passa fome porque não existe comida no mundo? Não. Ela passa fome porque não conseguiu ganhar o capital, ter o dinheiro para comprar comida. Mas a comida está aí. A comida é desperdiçada, a comida é jogada fora, pessoas comem demais, outras não comem nada e são miseráveis. Né? Miserável é aquele que tem uma habitação muito ruim, precária, e não tem o que comer diariamente. Então passa necessidades. Então dentro do comunismo não existiria isso. Os alimentos seriam bens, podemos dizer assim, bens humanitários. Porque hoje a gente sabe que existe o direito humano, o direito do homem, do cidadão, como a gente viu lá na Revolução Francesa, que vai ser propagado esses direitos, mas são direitos meio contraditórios. Se você pegar ao pé da letra, são direitos meio contraditórios. Por quê? Se você pegar países africanos e se você olhar até mesmo para o Brasil, vocês vão ver pessoas pobres e miseráveis. Inclusive no Brasil o número de miseráveis aumentou bastante. Se não me engano, são 13 milhões de miseráveis, mas aumentou mais um pouco, pobres e miseráveis. E o que é que vai acontecer, pessoal? As pessoas não têm como se alimentar justamente porque precisam do trabalho para comprar comida e para poder se alimentar consequentemente. Então, se você não tem emprego, se você não tem um salário, se você não tem um sustento, e muito menos uma propriedade, uma casa, você vai ser colocado para fora da pirâmide social capitalista. Você vai ser a base da pirâmide, quase saindo dela. Como, professor? Bem, você automaticamente, por ser um miserável, não conseguirá vender a sua força de trabalho, justamente porque você não trabalha e você não faz parte do sistema. Ou, pelo contrário, alguns historiadores dizem que você faz parte do sistema, mas você é a base do sistema. Você não é nem o meio e nem a parte de cima. Você não é rico, você não é classe média e você não é pobre, você é miserável. Então você é a margem da sociedade. Você pertence à sociedade, mas você ao mesmo tempo é a margem dela. E o comunismo, dentro do comunismo, nós não teríamos a fome. Nós não teríamos a fome. Aí você pergunta, mas por que não existiu o comunismo? Porque é um bicho de 7 cabeças o comunismo para muitas pessoas. Justamente por isso. Porque o sonho, aquele sonho norte-americano, aquele sonho de propriedade privada, de evolução social, ele vai ser quebrado com o comunismo. Não teríamos mais a ideia de que você vai crescer na vida de forma demasiada. Não, você viveria, mas você não seria milionário dentro do comunismo, até porque não existiria pessoas milionárias, né? Então o comunismo não existiu e muito provavelmente não vai existir. Aí você pergunta, mas professor, quem já teve essas ideias comunistas? Quem já propôs isso? Se assemelha muito uma passagem bem conhecida que todos conhecem. Percebam bem, eu não estou dizendo que isso vai acontecer de fato. Eu não tô colocando adjetivos em ninguém. Mas na história antiga, em Roma, na parte oriental, vai nascer Cristo. Cristo, a história da Bíblia, tudo aquilo que você já conhece. Por que Cristo vai ser morto dentro da sociedade, dentro do Império Romano? Ele vai ser morto justamente porque ele vai propor ideais parecidos com o comunismo, né? Porque seria um anacronismo reverso muito grande dizer que Cristo era comunista, porque o conceito de comunismo só vai existir depois de Marx. Depois de Karl Marx vai existir o conceito de comunismo, né?
Então, depois do século XVIII, depois do século XIX. E nós estamos falando de história antiga. Então, o Cristo propunha o que dentro dos seus mandamentos, né? Tirar do rico para dar ao pobre, ou não existir pobreza, não existir miséria. Então, esse basicamente é só uma comparaçãozinha que vocês viram que ele foi morto por isso. Ele foi morto porque propunha uma sociedade igualitária, né? Ele foi contra o sistema que era em vigor dentro do sistema do Império Romano. Então ele foi morto lá, foi crucificado e executado posteriormente com a lança, né? Mas depois perceba que eu não estou falando que ele era comunista, para não chamar o professor podemos dizer assim, de maluco, né? Isso não existe, isso não existe. Eu estou dizendo que ele vai ter uns ideais que se assemelham com o comunismo, com o ideal, com a ideologia comunista que vai surgir depois. Vai surgir depois, primeiramente com Karl Marx e o Friedrich Engels. Então, depois vai tentar se colocar em vigor o comunismo dentro da Revolução Russa, né? Mas não chegou ao comunismo. Então, só resumindo aqui, que não existiria fome, não existiria miséria. Porque se você analisar, é como eu falei a vocês, se vocês analisarem essa questão, é bem interessante. É uma questão até que eu posso dizer que de um aprofundamento filosófico. Se você analisar, se tem um país miserável na África, por exemplo, e tem uns Estados Unidos que é milionário, esses dois países não poderiam se ajudar. Ou seja, metade das riquezas dos Estados Unidos não poderia ir para outro país. E assim os dois ficariam iguais, mas não existiria fome. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que dentro do sistema capitalista ninguém abre mão do lucro, ninguém abre mão da soberania. E, inclusive, os norte-americanos são o exemplo mais convicto disso, né, que eu estou falando. Então, quem é pobre nos Estados Unidos é pobre mesmo. Fazendo a comparação aqui com o Brasil, no Brasil ainda tem algumas políticas sociais. Você tem o SUS, né, que faz cirurgias, dá remédio, inclusive faz cirurgias bastante caras. Já nos Estados Unidos a gente não tem o SUS. Os pobres de lá têm que pagar muito caro de alguma forma para fazer suas cirurgias, pegar o seu remédio. Para você ir no posto de saúde ser atendido, lá é uma fortuna, porque as políticas sociais elas não vão existir como no Brasil. O Barack Obama, ele vai tentar democratizar, a saúde, vai tentar democratizar com programas sociais, mas posteriormente entrou o Donald Trump que vai barrar, né? Porque Donald Trump é um governo de direita e basicamente o Obama era mais voltado para a esquerda, né? Lá é republicanos e democratas. Donald Trump é republicano e o Obama democrata. Então é mais ou menos isso. Então, dentro do capitalismo, você sempre vai ter a fome. Você sempre vai ter a miséria. Você sempre vai ter as pessoas mendigando na rua. Isso nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar dentro de uma sociedade capitalista. Dentro de um país capitalista. Por que nunca vai acabar? Porque a ideia é justamente essa. É a ideia de progresso. A ideia de que você vença na vida se puder. A ideia de que você consegue ser milionário, você consegue crescer na vida. E se você é pobre, se você não tem uma casa, é porque você não quis trabalhar. Então, e todo mundo sabe que não existem oportunidades iguais para todo mundo, né? Isso é você pegar o exemplo como quem foi meu aluno já teve essa aula sobre escravidão também, que a gente sabe que se você pegar os negros hoje em dia no Brasil, ainda tem uma grande discriminação, né? Nos Estados Unidos é maior a discriminação também, essa discriminação com relação aos negros. Por que no Brasil, estou pegando o Brasil como exemplo, porque, pessoal, tivemos 300 e poucos anos de escravidão,
A escravidão acabou, ainda bem que acabou, mas a gente vê até hoje o racismo estampado na cara das pessoas. A gente vê o quão é difícil para o negro acessar a universidade, crescer na vida. Então, temos várias políticas importantes, políticas sociais, como cotas raciais para entrar na universidade, e tantas outras políticas que amenizam esses 300 anos de atraso histórico. Então, se você nasce no Brasil hoje, você é negro, você tem 300 anos de atraso histórico. Aí você pergunta, eu não estou dizendo, perceba o poder das palavras e a interpretação. Eu não estou dizendo que o negro ele nasce atrasado, não. Ele nasce atrasado dentro da história, porque o branco, o europeu nunca foi escravizado e o negro foi escravizado. Então são 300 anos de atraso histórico. Então a gente precisa analisar essas questões com mais afinco posteriormente em outras aulas, quando a gente chegar na história do Brasil, né? Nós vamos começar a história do Brasil pela colônia, posteriormente pelo Império e chegar na República, né? Então nós vamos analisar inclusive a escravidão depois. E tudo isso eu quero fazer daqui para o Enem, para que a gente consiga observar essas questões. Mas voltando aqui para o capitalismo, não existiria a desigualdade demasiada. Ou seja, não existiria desigualdade muito grande, muito escancarada. O proletário vai assumir os meios de produção. Então, professor, o que é o proletário? É o trabalhador assalariado. Ele tomaria os meios de produção, faria a revolução. Se você pegar o símbolo do comunismo, é uma foice e um martelo. São ferramentas do proletário, ferramenta dos trabalhadores. A foice representa o camponês, aquela pessoa que trabalha nas roças, na agricultura. E o martelo representa os trabalhadores dos centros urbanos, os proletariados. Então, o símbolo do comunismo é uma foice e um martelo de forma cruzada, onde representa esses trabalhadores, essa revolução trabalhista, né? Então, depois nós vamos falar sobre tantas outras coisas. Vamos falar, inclusive, sobre partidos de direita e de esquerda. Eu não vou dizer qual é o bom e qual é o ruim. Isso aí é uma análise que ficará para vocês. No que a gente vai apresentar todos eles. Por quê, professor? Porque a partir do capitalismo, do socialismo e do comunismo, vão ser lançados pelo mundo os partidos políticos. Então, depois da Revolução Russa, vai existir os partidos comunistas, por exemplo, né? Que vai chegar inclusive no Brasil com o PCB, o Partido Comunista do Brasil. Posteriormente, esses partidos de esquerda vão criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas do Brasil, e vão se ramificar após a Revolução Russa, vão se ramificar por toda a Europa e por todos os países. Então vão ser divididos partidos de direita, de esquerda, de centro, enfim. Eu vou fazer uma tabela depois para que a gente possa analisar a ideologia desses partidos, né? Mas por hora, espero que vocês tenham compreendido o básico do que é o comunismo, ou do que queria que se fosse o comunismo, né, que nunca aconteceu. Mas essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, ative o sino de notificações. E nas próximas aulas, as outras duas aulas, que vão ser gravadas posteriormente, nós vamos trabalhar com o nazismo na Alemanha, com Adolf Hitler, e vamos trabalhar o fascismo na Itália com a figura. Vamos trabalhar o fascismo na Itália com a figura do Benito Mussolini, né? Então vamos trabalhar essas formas de governo. Até agora nós vimos sistemas, né? Então o socialismo e o capitalismo são sistemas de governo. O comunismo já é uma ideologia. Eu não chamo nem de sistema de governo porque também ele nunca existiu, né? O comunismo. Então ele para na questão ideológica. Ele nunca existiu.
Então, os outros dois vídeos vai ser um sobre o nazismo e outro sobre o fascismo. O que seria a ideologia de cada um, né? Até porque não vou trabalhar toda a história do fascismo e toda a história do nazismo. Isso aí vai entrar dentro da Segunda Guerra Mundial, quando a gente for trabalhar a Segunda Guerra Mundial de forma aprofundada. Então, nós entendemos, se a gente conseguir compreender o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo, e posteriormente o que é nazismo e o que é fascismo, nós vamos compreender a Segunda Guerra Mundial todinha. Nós vamos conseguir compreender a Segunda Guerra Mundial todinha, porque a Segunda Guerra Mundial é como se fosse um jogo de xadrez, onde várias peças vão se movimentar. Podemos colocar aqui peças vermelhas comunistas e socialistas contra peças azuis capitalistas ou fascistas, que nós vamos ver também, mas que vai ter algumas junções também. Mas resumindo, se você aprender tudo isso, todos esses sistemas, você fica craque e facilita a sua vida para aprender, para compreender melhor a Segunda Guerra Mundial e ainda mais para aprender sobre a Guerra Fria, que vai dividir os países, vai dividir o planeta entre comunismo, socialismo e capitalismo. Então, tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.